Meu nome é Mieczysław, eu trabalhei como ATGS, como articulador de gestão social, junto ao NEDET. O NEDET é um projeto de extensão aprovado pela Universidade Federal, projeto de extensão e desenvolvimento territorial, para assessorar, apoiar a organização do território rural do Bolsão, que foi criado em 2013. No projeto do NEDET, que teve aprovado em 2013, final de 2014 e encerrado no início de 2017. Sua atividade principal era de assessorar na criação e constituição do colegiado territorial, nos diferentes comitês e do núcleo diretivo, que seriam entidades que deveriam estar contribuindo para a organização das comunidades rurais, dos assentados, comunidades tradicionais, para estar acessando principalmente as políticas públicas especiais, diferenciadas, voltadas para os camponeses, voltadas para as mulheres, para os jovens. Nesse período de 2 anos foram muitas atividades realizadas. Aqui destacamos algumas nesse momento. A principal foi a criação e a constituição do colegiado territorial rural, que era composto por 8 membros de cada município, sendo que 4 deles eram representantes do poder público e 4 da sociedade civil. Fazem parte do território rural do Bolsão 8 municípios: Interlagoas, Água Clara, Selvíria, Aparecida de Taboado, Paranaíba, Inocência, Cacilândia e Chapadão do Sul. Portanto, a composição do colegiado estaria em torno de mais de 60 pessoas, entre representantes da sociedade civil e do poder público. Além do colegiado, nós contribuímos e assessoramos também a criação do núcleo diretivo e também dos diferentes comitês, como o comitê de mulheres, o comitê de jovens e o comitê de comunidades tradicionais. Para a criação do colegiado, é o que nós tivemos assim um trabalho maior e um pouquinho mais exigente, porque havia necessidade de fazer um trabalho de esclarecimento e de motivação junto aos representantes dos municípios, da importância de eles indicarem representantes para comporem o colegiado territorial. Muitos municípios estavam mais interessados e indicavam mais rapidamente. Teve municípios que, alguns pelo fato de não terem um número significativo de agricultores familiares, não interessaram de estar indicando representantes para fazerem parte do colegiado, como é o caso, por exemplo, de Água Clara. Mas de qualquer forma nós conseguimos criar, organizar o território, o colegiado, e ele funcionou durante esse período. Outra atividade que foi muito importante do ponto de vista de fortalecimento aqui do território rural do Bolsão foi a criação dos comitês, principalmente o comitê de mulheres e o comitê de jovens. Inclusive para motivar os jovens e as mulheres a se integrarem no comitê, nós realizamos grandes encontros, grandes eventos, com palestras temáticas do interesse de cada segmento, seja dos jovens ou das mulheres. Em relação às mulheres, nós realizamos 13 encontros grandes, todos eles com mais de 200, 300 participantes. Inclusive temos um quarto que está previsto, programado a ser realizado ainda este ano, no mês de outubro, que é num assentamento aqui bastante problemático nisso, que é de Canoas. De jovens nós realizamos 2 grandes encontros, também com uma participação bastante grande de jovens, sempre acima de 200 participantes. Foi algo assim histórico. A organização destes eventos, tanto dos jovens como das mulheres, foram encontros assim muito significativos aqui para o território do Bolsão. Isso eram coisas inéditas, nunca ocorreu
a realização de eventos de tamanha grandeza, né? E, por exemplo, as mulheres é que se destacaram mais, inclusive, né? Tanto na participação como no interesse, né? Em estar entendendo cada vez mais quais são as políticas a que elas poderiam ter acesso. E, inclusive, a partir dessa mobilização, nasceu, fruto dessa mobilização, foi criada até uma associação específica, não é isso? De mulheres no assentamento Serra, no município de Paranaíba. Mulheres que, inclusive, estão se dedicando principalmente à produção do maracujá, né? Para sair um pouquinho daquela produção pecuária, que está bastante acentuada nos assentamentos aqui do território do Bolsão, como nos assentamentos do Mato Grosso do Sul. Além dessas atividades, nós também realizamos algumas oficinas, né, de esclarecimento, de orientação, principalmente aos assentados da reforma agrária, para o acesso às políticas públicas do PA e do PENAI. E realizamos também uma oficina, uma palestra sobre aproveitamento do pescado, a industrialização da tilápia, que foi junto aos pescadores aqui do Jupiá. Para que todas essas atividades acontecessem, tanto a organização dos comitês do colegiado, como a organização, a articulação e a realização destes encontros de jovens e mulheres, foi necessário a realização de dezenas de visitas às comunidades. Primeiro foram feitas as visitas aos municípios, aos representantes municipais, várias visitas, mais de uma ida, para motivá-los a indicarem participantes a integrarem os colegiados. Depois foram as visitas de articulação e de mobilização para a realização dos eventos de jovens e mulheres. Além disso, nós realizamos visitas também às comunidades tradicionais e aos assentamentos também da reforma agrária, para realizar um diagnóstico da realidade, levantar as principais problemáticas, o histórico, levantar as principais demandas, não é isso? Que eram levadas para as reuniões do colegiado ou mesmo para os encontros como de jovens e mulheres. E essas demandas e essas reivindicações, problemas foram incluídos nas cartas, documentos que foram redigidas a partir destes encontros que foram realizados. Como atividades assim importantes nós realizamos foram essas. É importante ressaltar que, apesar de ser 2 anos de existência do projeto, houve uma motivação bastante grande, principalmente dos camponeses, que se interessaram muito nisso, porque nós conseguimos também, inclusive, através da assessoria do NEDET, a aprovação de um PROINF 2015 para o município de Aparecida Taboado e Selvíria, né? E depois um PROINF também específico da mulher, que foi em 2016 já, que foi aqui para atender os assentamentos, né, dos grupos de mulheres aqui do município de Três Lagoas. Porém, também nós encontramos muita dificuldade para desenvolver esse trabalho. Entre elas são as distâncias aqui do território do Bolsão. Porque a área do território do Bolsão aqui é de mais de 40 mil quilômetros quadrados. Ou seja, para nós, da Universidade Federal aqui de Três Lagoas, campus de Três Lagoas, até o último município que era atendido pelo NEDET, eram 400 quilômetros, 300, 400 quilômetros de distância. Então isso dificultava muitas vezes o acesso e a chegarem às informações. Duas dificuldades que eu gostaria de acentuar, que também dificultaram um pouquinho que nós conseguíssemos avançar mais na organização do território. Uma foi a falta da prática de fazer uma discussão coletiva em relação aos projetos para o território do Bolsão. Porque a prática comum é cada município estar preocupado com o seu interesse, com o seu município,
e não com a totalidade do município. Então essa foi uma das dificuldades, não é isso? Uhum. A outra dificuldade foi realmente o desinteresse de alguns municípios em participar, inclusive em motivar os membros do colegiado do seu município a irem participar das diferentes reuniões ou encontros, né? E essas dificuldades acabaram se complicando ainda mais quando ocorreu o impeachment da Dilma, porque aí se criou assim, uma certa desconfiança e um descrédito em relação se essas políticas, né, de desenvolvimento territorial, elas iriam continuar ou iriam ser extintas, não é isso? Para encerrar, poderiam dizer o seguinte, que os municípios que fazem parte desse território, aqui chamado Território Rural do Bolsão, Três Lagoas, Água Clara, Selvíria, Aparecida Taboado, Paranaíba, Inocência, Cacilândia e Chapadão do Sul. Nada mais a acrescentar. Ok, obrigada.